Isso significa que, para as pessoas que já moravam ali, elas têm um compromisso de manter as casas como elas eram. Né? Você não pode simplesmente reformar da maneira que você quiser. Assim também, para você ter um. Você ganha. Você tem alguns incentivos para manter isso, né? Mas é um compromisso que você tem. Então, para alguém, por exemplo, que queira se mudar para cá, tem isso também. Você não pode. Tem algumas casas que, inclusive, estão meio arruinadas. Você não pode simplesmente construir do jeito que você quiser, né? Você tem um padrão que deve ser seguido, você tem que chamar, na verdade, restauradores e não só fazer uma reforma como em qualquer outro lugar. Subimos essa rua aqui, né, observando sempre esses padrões, tem várias coisas em relação à iluminação, em relação à numeração das casas, é tudo de acordo com a hierarquia da pessoa. Né, dá para ver a Serra do Mar ao fundo. Né? Bom, então até agora a gente pode notar isso. Aqui a gente tem uma ocupação mais regular, né, já planejada, provavelmente da segunda parte, né, quando foi construída a segunda linha, que aí a partir de 1890 por aí, porque mesmo quando a primeira linha é inaugurada, a produção de café está em plena ascensão, está em plena ascensão. Então, rapidinho, a quantidade de café que pode ser transportado por uma linha do funicular não é o suficiente. Então, você já começa a construção de uma segunda. Esse aqui é o Clube União Lira, que é o clube dos ferroviários, também tinha um time de futebol e etc. Né? Dá pra gente dar uma olhadinha também. Sim. É um clube amplo, também acho que construído no começo do século XX. E um pouco mais para cima, aqui, a gente pode ver outra área que a gente visita, que é o Parque das Nascentes. O que a gente vai ver aqui, a gente pode perceber, tem um contato com a Mata Atlântica, algumas trilhas, isso aqui é um caminho de água, na verdade, porque, claro, locomotivas a vapor precisavam de muita água. Né? E a área da Serra do Mar é muito rica em nascentes, tem uma maquete, na verdade, também muito interessante aqui num museu em Paranapiacaba que mostra isso, mostra esse grande número de nascentes, algumas que correm direto para o litoral, outras que pela própria topografia, pelo estilo do relevo aqui, vão primeiro em direção ao interior para só depois chegar até o mar. A gente visita esse sistema para ver como era a captação de água, é um parque bonito, como dá para ver, com algumas trilhas, e a gente estuda um pouquinho sobre a Mata Atlântica, percebe a Mata Atlântica, Serra do Mar e a importância da captação de água. Aqui a gente tem o Museu do Funicular, né, que é um sistema de cabo de tração, que ela utiliza o peso da carga que está descendo para puxar um vagão lá de baixo. E ele está construído em patamares, em diferentes alturas. Né? Você não faz um plano inclinado, mas você não vai direto vencer toda a diferença de altitude. Você faz em alguns planos inclinados, muitos túneis, e é um caminho que, na verdade, até hoje dá para se fazer a pé, na verdade, porque o funicular foi desativado e foi substituído, na verdade, por um outro sistema, que é o sistema de cremalheira. Tá? Vou tentar explicar, ver se tem uma foto aqui. Isso, o sistema de cremalheira, vocês podem notar que tem os dois trilhos normais, os dormentes embaixo, os trilhos
por onde passa o trem. E essa parte no meio são, é tipo uma correia dentada, né, que ela puxa o trem. Ela se encaixa no trem, o trem tem uma coisa especial, e essa correia vai puxando. É tipo uma grande engrenagem gigantesca. Talvez a gente pode pensar como se fosse aquele mesmo sistema, numa roda gigante que puxa o carrinho até o topo da primeira grande descida. É mais ou menos isso, né? Só que não, é claro, numa escala muito ampliada. Dá para ver aqui, se vocês entrarem aqui, vocês vão poder ver várias fotos, né? Isso aqui é a parte do funicular. Do funicular ainda dá para ver aqui, ó, cabo de aço, cabo de aço. O túnel 9, são muitos túneis, claro, numerados. E aqui, olhando da cremalheira, dá para ver a ponte. E isso aqui é uma trilha, na verdade, as pessoas fazem, quer dizer, não é para qualquer um. Você tem umas, eu já vi vídeos, inclusive, de pessoas passando por essa trilha. Você tem algumas áreas meio assustadoras, assim, alguns abismos que você atravessa, mas é muito bonito, né? Até pela parte da Serra do Mar, da Mata Atlântica. Tá? E você tem essas ruínas ainda, lindíssimas, dessas máquinas fixas, né? Essas máquinas fixas que eram tipo grandes roldanas gigantescas por onde passavam os cabos de aço. Tá? E ela continua até chegar aqui na área de Cubatão. Depois para o Porto de Santos, de onde o café brasileiro era distribuído para o mundo. Tá? Então, Paranapiacaba surgiu inicialmente como isso, como um lugar para os construtores, para as pessoas que foram construindo essa ferrovia, né, incentivada inicialmente, foi a ideia do Barão de Mauá, na década de 1850, foi inaugurado em 1860, mais ou menos, o primeiro trilho, mas mesmo assim, a expansão da produção de café continuou, você teve que ampliar isso, né, para até praticamente ali a crise de 1929, que vai diminuir o consumo de café no mundo. Certo? Ok, é isso. Depois eu vou postar outros vídeos, inclusive da cremalheira funcionando hoje em dia, que ainda funciona, é legal de ver. Algumas fotos e vídeos também sobre essa trilha aqui. E algum outro, se eu lembrar de algum outro detalhe que eu não falei, que eu não comentei aqui sobre a área de Paranapiacaba. E depois comentaremos um pouco mais também sobre Santos. Ok? Até mais.